Oi, pessoal. Eu sou a Patrícia Justo, eu sou psicóloga, psicanalista e doutoranda do PPGP. Minha orientadora é a professora Ana e ela me pediu que eu gravasse esse vídeo para vocês, comentando um pouco sobre o texto Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, esse texto do Freud, de 1912. E eu, então, me propus a colocar para vocês alguns pontos, né, retomar algo que ele fala no texto e propor alguns exemplos e algumas problematizações a partir desses pontos, tá? É importante a gente dizer que esse título, Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, ele ganhou agora uma nova tradução a partir da coleção da Editora Autêntica, que são os Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Então agora ele se chama também Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. Eu acho que já seria interessante a gente pegar pelo título, né? Então o Freud, quando ele coloca que são recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, a gente já vê aí uma distinção, né? Por um lado, existem os médicos e a medicina, e por outro, existem a psicanálise e o psicanalista, né? Ou seja, não é todo médico que é psicanalista e nem todo psicanalista é médico, né? Isso, nessa época dessa produção desse texto, era uma questão que ocupava o Freud, né? Porque desde o fundamento da psicanálise, a maioria das pessoas que praticavam a psicanálise eram sim médicos. Então, isso já coloca em questão todo aquilo que seria da ordem da formação do analista, ou seja, quem é o analista, né, como ele se forma, o que faz dele um analista, mas também mais do que isso, o que é então a psicanálise, né? Porque se a psicanálise se difere da medicina, então ela tem lá uma especificidade, ela tem lá algo que a torna própria, né? Então é como se o Freud também se perguntasse, já a partir do texto, o que é, então, esse saber que constitui a psicanálise? Né? De que ordem é esse saber? Né? Qual é o estatuto da psicanálise? Né? O que uma pessoa que se diz praticante da psicanálise, ou seja, um psicanalista, né? O que ele tem que fazer para ser chamado de psicanalista? Ou ainda, das coisas que ele faz, pode ser chamado psicanálise a partir do quê? É a formação dele que vai dizer, então vai designar se ele é ou não um psicanalista, né? Ou seja, aquele que fez um curso de formação em psicanálise, né? São todas questões que a partir do texto a gente já poderia... Mas essa discussão sobre o estatuto da teoria psicanalítica, ela é assim só mais ou menos explícita no texto, né? Ele se pergunta assim, se a gente pudesse dizer uma pergunta norteadora geral do texto, né? Claro, o que é a psicanálise, mas fundamentalmente o que faz um psicanalista e como ele faz, né? Isso que ele se propõe a fazer com o nome de psicanálise, né? Então, assim, a gente pode dizer que esse é um texto fundamentalmente ético, né? Ele traz alguns pontos que a gente poderia ler como pontos em que o Freud coloca condições de escuta na clínica, né? Então, aponta para o quê essa escuta? O que ela leva em consideração e como fazê-la, né? Eu acho que isso é o fundamental e o Freud ele tenta articular isso por meio de perguntas, assim, como se ele quisesse responder algumas perguntas, né? E aí ele vai, então, elencando alguns tópicos, são itens, né? São até o I, então são 9 itens, né, em que ele apresenta algumas dificuldades nesse percurso, né, de exercer a psicanálise, mas ele também faz alguns, como se fossem assim, advertências, e ele diz que são para encurtar o tempo, né, para já esclarecer algumas coisas que ele percebeu a partir da prática dele, né, e ele coloca que são recomendações que serviram para ele, né, mas não que são regras a serem cumpridas ou que seriam uma espécie de procedimentos, né? A psicanálise ela não tem um procedimento, ou seja, aquilo que você faz, primeiro isso, depois aquilo, e com isso você vai ter a garantia de tal, né? Se o resultado disso é previsto que seja tal. A gente não trabalha com essa noção de procedimentos, mas o Freud ele coloca como que recomendações, né? Então, a própria tradução nova também
ela retomou a ideia de que são considerações, né? Então, uma espécie de princípios, assim, né? Princípios sobre os quais o psicanalista sustenta a sua escuta clínica. Quando Freud coloca que são recomendações que serviram para ele, né, que também levam em consideração e derivam da própria personalidade dele, ou seja, de que também tem limites, né, no nosso compreender, tem limites na nossa atuação e que elas também têm relação com a nossa figura, né, com a nossa posição enquanto sujeitos, né? Ele também, de certa forma, ele abre uma discussão que posteriormente foi muito trabalhada por Lacan, que é a questão do estilo, né? Então, é verdade que para você poder exercer a psicanálise, você precisa ter alguns conhecimentos sobre a teoria psicanalítica, né? Mas isso só não basta para que você seja um analista, né? O Lacan depois ele vai avançar nisso, falando sobre o tripé da formação do analista, dizendo que além do conhecimento teórico, ele precisa estar na posição de analisante ou ter se submetido a uma análise e precisa de estar na companhia de alguns outros psicanalistas, o que sugere a presença da instituição de psicanálise, né? Estar dando notícias do seu trabalho, colocando o seu trabalho à prova pelos pares, né? E estar sob supervisão, né? Enfim, que a análise de controle ela também tem um papel fundamental nisso que é a formação do analista, né? Mas então Freud ele fala já alguma coisa sobre isso que seria do próprio estilo do analista e das limitações da nossa prática, né? Porque consideramos justamente pontos, que ele vai também chamar de pontos cegos, que a gente não tem condições de compreender ou de falar determinadas coisas, porque elas estão além das nossas possibilidades, né? Seja porque precisamos nos analisar mais, precisamos conhecer mais a teoria, precisamos fazer novas trocas com outros pares, né? Outros colegas psicanalistas. Mas eu acho que fundamentalmente aí ele quer dizer dos limites da própria compreensão e da importância de que um analista também se submeta a uma análise. Se o Freud ele começa o texto falando como se fossem alguns princípios, algumas condições mínimas para que uma psicanálise se dê, né, para que uma análise possa operar, né, ou melhor, para que um analista possa conduzir uma análise, ele vai assim, se orientando por meio de perguntas, né? Então, a primeira pergunta em que ele vai responder no item A seria mais ou menos assim: como que um analista se lembra daquilo que o paciente fala, né? E ainda, ele precisa se lembrar? Ele precisa se lembrar de tudo? Essa seria uma segunda, um segundo ponto, né? E por que ele precisa se lembrar, né? E aí ele vai colocando algumas das dificuldades que seriam para um psicanalista precisar se lembrar de tudo o que ele escuta. E como ele faria, então, para se lembrar, né? Aí ele diz, quem sabe, então, o psicanalista precisaria tomar notas. Vocês poderiam me perguntar, né? O psicanalista toma notas? É como se ele fizesse essa pergunta, né? Precisa tomar notas? Se não tomar, o que acontece, né? Ele é muito didático, ele é um texto, assim, bem, quase pedagógico, ele separa em itens, né? A, B, C, D, é um texto muito gostoso, assim, de ler, né? Mas nesse primeiro ponto a gente já pode ver que são perguntas elementares, assim, perguntas muito básicas, mas que elas dizem de toda a estrutura de como funciona uma análise, né? Então, apesar do Freud ele elencar vários pontos, né, até o I, como falei, são 9 pontos, né, A, B, C, D, E, F, G, H, I, isso, 9 pontos, a gente pode dizer que eles giram mais ou menos todos em torno de uma regra fundamental, que se pode dizer assim, então, que é uma regra e não uma recomendação, que é a questão da associação livre. E a contrapartida dela, ou seja, para que ela se realize, do lado do analista, existiria aquilo que ele chamou de atenção flutuante, né, ou escuta flutuante, também como em algumas outras traduções,
né? Então, se a regra principal e única da psicanálise é a associação livre por parte do paciente, por parte do analista, a técnica para que essa condição, né, para que essa regra se dê é a atenção flutuante. Eu avancei um pouco, né, falando sobre já o que seria já de outro tópico e não exatamente o tópico da memória, mas esse meu movimento também mostra que esses tópicos que ele elenca, eles são todos interligados, né, de alguma maneira. Mas sobre esse tópico específico da memória, o Freud, quando ele se pergunta assim, né, tá, então afinal a gente tem que se lembrar das coisas, tem uma função a gente precisar se lembrar dessas coisas, né? E aí que vem, né, a questão, quando um paciente fala assim pra gente, você lembra aquilo que eu falei na semana passada? Lembra que eu já te falei isso na semana passada sobre a minha família, sobre a minha mãe, sobre o meu chefe e tal? E aí vem a questão, adianta alguma coisa você dizer que sim, que você se lembra, né? Ou melhor, quando ele for contar, ele vai contar a mesma coisa que ele contou na semana passada? Ou ele vai falar isso já de uma maneira diferente, que te possibilitaria fisgar ali também alguma outra leitura daquilo que foi dito, né? Ele não vai dizer aquilo da mesma maneira e você também não vai escutar da mesma maneira, né? Então, tomar notas mais ou menos para quê? Né? Para que a gente possa levar isso para supervisão clínica, por exemplo, né? Quando eu era estagiária, eu vou contar algumas coisas de quando eu era estagiária, porque elas me ajudaram muito a entender mais ou menos isso de que são os princípios, assim, da psicanálise, né? Então, quando eu era estagiária, a gente tinha muito esse afã de querer fazer anotações extensas, falar coisas por coisas, né? E eu começava a escrever loucamente tudo que ele, né, falou ou ela falou em textos, em páginas e mais páginas para levar para a supervisão. E, de vez em quando, né, claro que isso era muito mais um apaziguamento, né, meu, narcísico meu, de que, nossa, a Patrícia conseguiu se lembrar de tudo, ou enfim, a Patrícia fez uma anotação muito bem feita do caso e tal. Mas uma própria segurança para eu conseguir, de certa forma, estar naquele papel ali de aprendiz de analista. E quando a gente chegava na supervisão, o professor falava assim, não, mas faz assim, tu lesse isso que tu escreveste? Eu falei, não, eu li tudo. Então assim, tu fechas o caderno e agora podes falar mais ou menos disso que tu te lembras, né? Porque no final se trata daquilo que eu lembro, aquilo que de certa forma me afetou. É só esse material que ele tem alguma condição de ser trabalhado em análise, né? A partir do momento que aquilo que o paciente diz afeta o analista, né? E aí, claro, a gente poderia entrar em toda a discussão sobre a neutralidade do analista, etc., mas também relacionada à questão da análise pessoal, né? E por quê? Porque aquilo que me afeta, de certa forma, é o que já foi trabalhado em mim na análise, né? Ou ainda, né? Aquilo que não foi trabalhado em mim em análise, né? Pontos cegos da minha prática, eu não vou conseguir me lembrar deles de qualquer modo. Então, para que fazer essas anotações? Para melhor ajudar a diagnosticar. Bem, é verdade, a gente trabalha com a questão do diagnóstico, né? Mas o diagnóstico, né, o diagnosticar, ele tem uma função diferente na psicanálise e outras práticas de cuidado, como na medicina, né? Então, a gente diagnostica, mas muitas vezes o diagnóstico, ele também funciona como um certo entrave para a associação livre, pelo menos nos momentos iniciais, né? Então, assim, até que ponto o diagnóstico, ele nos ajuda para que o paciente cumpra a regra fundamental, que é a associação livre, e até que ponto ele, por assim dizer, ele atrapalha, né? Aí também se abre essa questão do diagnosticar na psicanálise, né? Porque, bem, para que ele serve, né? Ele orienta o trabalho. O que é o que orienta o trabalho? É o diagnóstico, é o prognóstico, né? Na medicina, o prognóstico também orienta o tratamento, né? No nosso caso, não, né? Não é o prognóstico. A gente não sabe o que vai dar lá no final. A gente tem algumas ideias do funcionamento psíquico. Agora, dos efeitos da nossa intervenção, a gente não tem como saber eles de antemão, né? Então, a questão da atenção flutuante, né, ela também nos coloca isso em relação direta com a questão da memória, né? Porque ele diz que uma maneira de a gente não se preocupar tanto em reter coisas na memória, nem que sejam datas e coisas que talvez
Bem, essas talvez coubesse algum tipo de anotação, mas também teria que se perguntar por quê, né? Qual a importância dela, né? Uma vez também, enquanto eu era estagiária, eu anotei, né? Aconteceu isso, tal, o paciente tinha, sei lá, 9 anos. Depois aconteceu isso, tal, o paciente tinha 15 anos. E aí, a hora que eu fui falar, né, sobre quando ele mandou fechar o caderno, ele mandou falar, eu confundi essas ordens, né? E me culpei muito por ter confundido essas ordens. Mas para mim também ainda não estava bem claro de que daquilo que se trata é o determinismo psíquico, né? A ordem cronológica dos acontecimentos, muitas vezes para o paciente, ela não é bem clara, inclusive para o paciente, né? Não só para o analista, mas para o paciente. O que mostra que tem ali uma confusão, mas até que ponto isso precisa ser elencado, precisa ser especificado, né? Então, é verdade que tem em Freud uma questão, a memória ela tem um papel relevante dentro da teoria psicanalítica, né? Já que toda a construção da psicanálise também passava por questões de rememoração do trauma, ou seja, a questão da memória e do trauma, né? Então, ela é uma questão cara ao Freud, a questão da memória, né? Mas, de certa forma, a atenção flutuante, o conceito de atenção flutuante, ele nos coloca, eles nos tiram um certo peso de termos que nos lembrar das coisas e de estarmos muito preocupados em lembrar disso. Por quê? Primeiro, as coisas que a gente não se lembrar, muito provavelmente, elas vão se repetir depois, ao longo do tratamento. Por exemplo, o paciente contou que tal coisa aconteceu com ela enquanto ela brincava com o irmão. Bem, eu não lembrei disso, não achei isso por relevante, já vamos começar por essa questão da relevância, naquele momento, ou melhor, não consegui escutar aquilo. Esse fato, se foi uma coisa representativa na vida dela, provavelmente ele vai voltar no discurso, né? Ele vai voltar na narrativa do paciente. Né? Se eu não me lembrei, é porque, enfim, não sei porque eu não me lembrei, talvez porque não tenha entendido naquele momento a importância ou como isso se articulava na história desse paciente e só pude entender depois, a partir do momento que tive outras informações sobre o caso, sobre a problemática do paciente, ou porque naquele momento eu não estava em condições de escutar aquela questão, porque toca em questões pessoais minhas, ou porque... bem, enfim, não estava bem situado para mim, não me afetou exatamente, então não pude falar sobre aquilo, né? É muito incomum que a gente confunda o material de um paciente e de outro, né? As histórias dos pacientes, isso é muito incomum de acontecer, mas que a gente pode sim se esquecer de algumas coisas, de alguns, e se lembrar mais de coisas de outros. Essa importância do registro, né, das anotações, né? A gente pode também se perguntar sobre, assim, de que ordem que se trata essa escrita, né? O que nos importa é a escrita do papel, ou seja, a escrita do consciente, da ordenação da narrativa, da simplificação da narrativa, né? Porque você sabe, não sei se vocês já tentaram, mas quando você vai fazer um relato, você sintetiza ao máximo, ainda que sejam páginas e páginas de anotações, né? Mas você sintetiza, você ordena a fala, que é tudo aquilo com que o analista não trabalha, né? O analista trabalha com o inconsciente, com esse sem ordenamento, com isso que também é da ordem do incontingente, né? Então, de que escrita que se trata num caso clínico, né? Qual é a escrita do analista? É essa do papel ou se trata mais dessa inscrita inconsciente, ou seja, disso que se inscreve no inconsciente? Né? O Freud ele chega a falar então que seria mais ou menos uma espécie de inconsciente para inconsciente. Esse seria mais ou menos o caminho, né? Do inconsciente do analista, do inconsciente do paciente para o inconsciente do analista, né? Ele faz depois um paralelo com a comunicação com um telefonema, né? Vocês podem ter lido isso no texto também. O que não significa que é uma situação empática, né? Que o analista consegue se colocar de um modo empático. Não é de empatia que a gente fala, mas mais ou menos de poder suportar o inconsciente do outro. E o que é suportar o inconsciente do outro? É poder suportar o narcisismo dele, né? Poder suportar o afeto, né? Ou melhor, poder afetar-se por aquilo que se escuta, né?
E essa questão do registro, ela também coloca uma espécie de questão em torno daquilo que seria o investimento econômico do analista. Ou seja, se você está lá, o paciente está lá falando, e você resolve tomar notas do paciente, do que ele está dizendo, primeiro, você pode, nesse momento, você vai estar perdendo outros elementos daquilo que ele vai estar falando, porque você vai estar concentrado escrevendo aquilo que ele falou. Ou seja, aí já coloca uma primeira questão em relação à atenção flutuante, que vai se dizer, então, não flutuante, porque ela vai estar concentrada em algum lugar, e ela vai, de certa forma, também eleger um assunto digno de ser anotado. Ou seja, ela vai colocar um privilégio, ela vai ter um investimento econômico nesse assunto e vai retirar o investimento de outro assunto, que vai ser considerado não tão importante. Vai ser considerado por quem? Pelo analista. Mas com que direito ele faz isso? De dizer que esse assunto é importante e o outro não, né? Fazendo isso, ele estaria, então, descumprindo a técnica da psicanálise, a atenção flutuante, e condenando aquilo que seria da realização da regra fundamental, que é a associação livre, né? Sem preocupações, né? Aquilo que quando as palavras caem, o Lacan vai falar depois, né? A tagarelice. Então, assim, ele vai estar impossibilitando que a associação livre se dê, ele vai estar descumprindo a regra fundamental da psicanálise, a partir do momento em que ele seleciona o material e ele nomeia como o mais importante. Além do que, no paciente, isso geralmente produz um estado de estranhamento, ou então assim, isso que eu falei, ele achou importante, então ele anotou. Vai ver, isso é importante? Eu não sei se isso é importante, eu vou saber isso depois, né? Ele vai colocar, a gente só tem notícias disso a posteriori, né? O conceito do nachträglich, né? Que ele vai falar. Então, a gente só sabe disso depois, o grau de importância daquilo que o paciente fala, né? Talvez em um momento a gente ache aquilo super relevante, em outros não. Então, mais uma vez, eu vou trazer um exemplo do meu estágio, que nós tínhamos essa supervisão coletiva em grupo, né? E um colega, então, trouxe uma questão que aconteceu com ele no atendimento do paciente. Então, ele estava lá com o paciente e o paciente contou para ele que ele tinha uma curiosidade, enquanto criança, sobre a sexualidade dos animais. Então, que ele apalpava os genitais dos animais e que, inclusive, uma vez ele tentou fazer sexo com um animal, com um pato, eu acho, não lembro, uma ave. E contou isso pro estagiário, né? E depois ele emendou esse assunto, né? O estagiário fez lá algumas perguntas e depois ele emendou algum outro assunto falando sobre o consumo de alimentos e que ele era, então, vegetariano e tal, tentando fazer alguma ligação, talvez mais direta, né, com o tema anterior e tal. E o estagiário, então, foi relatar para o grupo essa experiência dessa supervisão, falando, ele me falou isso e depois ele me falou aquilo, e aí eu falei para ele, não, tudo bem, fulano, mas aquela coisa lá que tu falasse, vamos retomar aquilo lá que tu falasses sobre o dia em que tu pegasses aquele pato e tal. E aí o professor falou, não, mas tu perguntasse isso pra ele? Ele, não, sim, eu falei pra ele, né, que aquele assunto, ele tinha muitas questões, eu acho, para falar sobre aquele assunto ainda, que ele não conseguiu falar naquele momento, o que ele não quis, o que não conseguiu acho que já é meu, mas enfim, aquilo que ele não quis falar, e aí eu falei pra ele retomar lá, daí aí o professor falou assim, não, mas como é que tu fizesses isso? E aí nós todos estagiários, né, nossa, mas que situação indelicada, né? O que foi depois, essa situação, eu conto ela aqui porque a gente já riu muito dela depois, porque todo mundo se viu no mesmo papel, né? Eu acho que eu também teria feito a mesma coisa que ele fez, né? Nossa, é um assunto muito mais sexual, muito mais psicanalítico, não sei, eu pensava assim, né? Então, vamos falar para ele retomar aquilo lá. A partir do momento que eu faço isso, eu corto aquilo que eu sugeri ele a fazer, ou seja, associe livremente, fale o que quiser, na medida que quiser, né? Se você fala um pouco, depois muda de assunto, bem, certamente que essa mudança de assunto, ela não ocorre ao acaso também, né? E se eu falo assim, não, olha só, tudo bem, coisa de consumo de carne, não sei o que, mas volta lá naquele assunto, eu digo, esse assunto do consumo de carne, ele não é tão relevante assim, ele não é tão importante. Volta lá para aquele que eu acho que aquele é bem mais bacana da gente explorar. Eu acho que aquele é bem mais bacana da gente explorar,
né? Então, aí a gente também coloca que a atenção flutuante, ou seja, isso que o analista deveria estar na sua função técnica, ouvindo aquilo que o paciente fala, sem elencar uma prioridade, quando você fala, não, mas volta lá naquele assunto, você sai de uma posição de atenção flutuante e você corta aquilo que seria da associação livre, né? Do encadeamento das ideias, como que essas ideias se encadeiam, qual é a linha que alinhava, que o Lacan depois vai falar da questão da cadeia significante, né? Da sucessão dos significantes e da ligação que eles podem ter. Coisas que a gente não sabe, a gente só vai saber depois, né? Então, como dizer o que é mais importante, como sugerir para o paciente falar alguma coisa, né? Não dá. A gente vai estar, então, descumprindo a regra fundamental da psicanálise. Aí tem esse outro ponto que o Freud coloca no item D, é uma frase bem retomada por todo aquele que se aventura na pesquisa por psicanálise depois, que é a ideia de que pesquisa e tratamento coincidem, né? O Freud vai dizer que não é bom, né, não é adequado você abordar um caso cientificamente sem que ele tenha sido concluído, né? Que só após a conclusão desse caso você vai conseguir ter uma imagem, mais ou menos, daquilo que se passou com o paciente. Justamente porque tem coisas que a gente só consegue compreender, a gente e o paciente, né? A posteriori, ou seja, num tempo posterior. Aí a gente também pode entrar em toda a questão da elaboração, né? A elaboração do paciente, mas também do analista, né? Que também tem que ver com a sua análise pessoal e com a sua resistência ao escutar, né? Então, fazer isso no meio do tratamento seria um equívoco, né? Não seria recomendado, né? Ele diz que o sucesso é prejudicado nesses casos em que de antemão são definidos pelo aproveitamento científico e tratados de acordo com essas necessidades, né? Então ele diz que os casos que eles têm mais sucesso são aqueles que a gente procede sem qualquer intenção de publicá-los depois, né? Que essa intenção de publicar um caso, ela pode atrapalhar o caso. É como se a gente esperasse que naqueles casos em que a gente fez uma descrição, ou que a gente compartilhou com outros colegas psicanalistas, a gente colocasse uma expectativa no desenrolar dele, né? E isso poderia atrapalhar o tratamento. Atrapalhar o quê? Justamente a associação livre e a nossa atenção equiflutuante àquilo que aparece na fala do paciente, né? Então é como se a gente, mas eu estou estudando desse paciente, eu estou estudando o conceito de sublimação, então eu vou prestar bastante atenção quando ele trouxer coisas relacionadas à sublimação. Pronto, tá feito o equívoco, né? Esse ponto ele tem que ver exatamente com o ponto seguinte, que é o que o Freud fala da ambição terapêutica. É uma palavra também que teve algumas outras traduções, e tem que ver com aquilo que o Freud falava do furor sanandis, do furor curandis, que esse furor curandis seria algo de uma espécie de desejo do analista de que o paciente fique bem, de que o paciente fique curado, né? De que ele trabalhe para o paciente ficar feliz ou alguma coisa assim, né? Então esse desejo de curar, né, o paciente. Então ele vai dizendo que isso prejudica muito o cumprimento da regra fundamental da psicanálise, e colocaria, né, assim, esse desejo de curar, essa ambição terapêutica, colocaria no protagonismo da cena clínica muito mais o analista do que o paciente, né? Porque se o tratamento se desenvolve todo na direção daquilo que o analista quer que seja cumprido para aquele paciente, ou seja, de que ele possa ficar bem, por exemplo, né? O que é esse bem? É bem para quem? Né? É o bem de quem? Quem definiu o que é o bem desse paciente? É o analista? Quem sabe? Né? Essa frase bem também conhecida, bem citada da obra dele, nesse item E, é essa de que o cirurgião, né, teria ouvido isso de um cirurgião, a seguinte frase, né? Eu lhe fiz os curativos, Deus o curou. Né? Isso também é muito relacionado com uma elaboração posterior de que a cura vem por acréscimo, né? A gente faz um trabalho, mas a cura do paciente, ela vem por acréscimo. A gente não visa a eliminação do sintoma, né? Eles aparecem, o sintoma ele desaparece como resultado do trabalho analítico e não como meta, né? Então,
eu lhe fiz os curativos, Deus o curou. Primeiro que tira a gente dessa posição de Deus, né? Ou seja, dessa figura onipotente que tudo pode, tudo consegue, né? E coloca a gente mais numa posição de quem faz os curativos, né? Uma posição um pouco mais técnica e não tão narcísica. E um último ponto que eu também queria trazer para vocês é isso que ele coloca ali na letra I, se perguntando se a gente deveria utilizar a cooperação intelectual do analisando, né, no tratamento. Ele diz que é difícil a gente falar alguma coisa que tem uma validade geral. É verdade que em alguns casos ele coloca que talvez nas instituições a recomendação de leitura de alguns textos psicanalíticos pudessem trazer algum benefício. E qual benefício? No estabelecimento da transferência. Mas essa transferência seria muito mais em relação à psicanálise do que ao próprio analista, né? Então, é difícil a gente poder falar alguma coisa sobre isso. Mas, em linhas gerais, o Freud diz que a gente não deve indicar nenhum tipo de leitura, ainda que as pessoas peçam, né? Muito menos algum tipo de tarefa, né? Ou seja, você pode, como tarefa, algumas terapias trabalham com a ideia de tarefa, né? Você pode pensar um pouco sobre o que representou isso, de você ir à faculdade e ficar longe dos seus amigos ou da sua família, mudar de cidade, enfim. Não se trata desse tipo de tarefa, né? Justamente ele, né, se são coisas relevantes, quem vai dizer é ele o que é importante para ele pensar, não o analista, né? Ademais, não se trata também de pedagogicizar o inconsciente, né? O inconsciente ele não é ensinável, né? A gente não aprende habilidades, né? Algumas terapias elas trabalham com essa ideia, né? A gente não adquire intelectualmente habilidades para lidar com a vida lendo textos, lendo livros, que sejam livros de autoajuda ou mesmo livros técnicos, né? Ele diz, nenhum dos mistérios da neurose vai ser resolvido por meio de algum tipo de leitura, né? Que inclusive estaria também ligada a uma certa crítica desse material. Tudo que a gente não quer que o paciente faça. Não é que a gente não quer porque a gente não acha bacana e tal, mas a gente sabe que não tem proveito isso, né? Não tem utilidade, visto que os problemas, as questões, elas são trabalhadas na relação transferencial. E essa relação transferencial, ela se dá na presença do analista, né? A gente pode também falar aí sobre a questão da presença do analista. O que é essa presença, né? De que ordem ela é? Estaria ela, inclusive, por um fio com as sessões online, por exemplo? É possível se presentificar, mesmo na ausência da presença do corpo a corpo, né? Como tomar corpo uma presença, né? Tudo questões que a gente poderia avançar a partir disso, né? E ele também desaconselha veemente, né? Que a gente busque a concordância e o apoio dos pais ou parentes das pessoas que, por exemplo, crianças que estão em análise, não, ok, mas vai ser melhor você ler isso, né? Seria bom se você lesse esse texto que o Freud fala sobre a sexualidade infantil. Para que você faz isso, né? Se você está ensinando ele a ser um bom pai, o que é? Você está dizendo, então, que ele não é um bom pai, que ele precisa aprender? Hoje em dia, até ouvi esses dias como é que é, uma pessoa é uma educadora parental. Não sei o que se pode ensinar a um pai, né? Ou, enfim, com que pretensão que se faz isso, né? Então, ele diz isso. E aí, ele também diz que ele recomenda que a gente não trate ninguém da nossa família ou mesmo amigos, a não ser que a gente não tenha nenhum problema em desfazer essa amizade ou perder o contato familiar com essa pessoa, né? Porque, invariavelmente, o paciente apresenta mudanças ao longo do tratamento e a gente não sabe muito bem se essas mudanças são bem-vindas na família, né? Então, se é da nossa própria família, a gente tem que saber que a gente, ao tratar algum paciente da nossa família, ou alguém muito conhecido, ou um amigo, a gente pode incorrer ao fato de que, bem, iremos nos afastar dessa pessoa, iremos causar algum tipo de mal-estar e podemos ou não assumir essa tarefa. Então é isso, gente. Espero que eu possa ter contribuído de algum modo para a apresentação dos pontos principais desse texto, ao menos na minha leitura, e que a partir disso possa surgir outro tipo de discussão
na disciplina. Um abraço a todos, me coloco à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa ou que eu esclareça algum outro assunto ou algum outro tema que pode ter surgido a partir desse vídeo. Um abraço, tchau, tchau!